Mick Agora deu. Breyer, como vai, senhor? Como é Tudo que tá? bem? Conseguimos firmar a conexão. Estava aparecendo o site do TSE aí, trancado. E é para matar os candidatos, o coração. É, Mas, Mick Breyer, prefeito reeleito de Cachoeirinha, eu agradeço a tua participação. Eu sou o jornalista Rafael Martinelli do seguinte.inf.br. Esse canal no Instagram que a gente criou é uma ferramenta recente, né, que a gente pretende agora, daqui em diante, fazer entrevistas com políticos, personalidades, as pessoas que também constroem Cachoeirinha, né? Então agradeço a tua participação nesse momento, Mick, depois da vitória, como fizeste antes também, numa entrevista na semana passada, que depois a gente distribui também pelas nossas outras plataformas, no Facebook, no Twitter, e fica no YouTube lá também. maravilha. Eu te agradeço aí a oportunidade e a gente está sempre disposto, né? Conversamos durante a campanha, conversamos durante os 4 anos de mandato. E quero parabenizar aí pela qualidade do teu texto. Eu gosto muito de ler e a gente distribui também muitas coisas que saem aqui da nossa prefeitura, do nosso governo, da nossa cidade. E tu tens uma ironia muito fina e um texto muito bem elaborado, conhece a realidade local. Te agradeço muito aí pela parceria, né? Por, enfim, divulgar as questões importantes da cidade. Obrigado, Mick. Mick, vamos começar então. Eu começo pelo que eu reputo o mais importante, né? Foste alvo de CPIs que eu chamei de amalucadas, né? Uma tentativa do que eu chamei de golpeachment, né? E experimentaste uma campanha bem pesada, né? Concorda que é o momento de superar essa guerra em Cachoeirinha? Sem dúvida, Rafael, primeiro ensinamento que me parece importante nesse processo é que, passada a eleição, todos têm que pensar na cidade, né? Esse deve ser o grande princípio da democracia. O embate, a disputa, a guerra, entre aspas, ela tem que se dar até a eleição. Passada a eleição, o correto, em qualquer democracia, inclusive, é o reconhecimento do resultado e olhar para frente. Né? Nós já estamos pensando aí no planejamento para os próximos 4 anos, temos que pensar na montagem do governo, enfim, nessas relações com a sociedade, com a Câmara. Eu fiz questão de mandar um parabéns para todos os vereadores eleitos, inclusive da oposição, e reconhecemos o que aconteceu. Agora, de fato, foi uma campanha muito pesada, né? Um período da pré-campanha, principalmente, em que a gente não podia ainda falar como candidato e nem falar como prefeito, foi um momento de ataques muito rasteiros, né? Penso que a política não precisaria disso. Inclusive, hoje pela manhã, viu, Rafael, falei com um deputado federal, que é meu amigo, Nereu Crispim, e bem antes de começar a campanha, ele havia perguntado se ele podia me ajudar de alguma forma, se era bom ter candidato do PSL, se me ajudava. Eu disse, olha, o bom era se me apoiasse, mas se é para ter candidato, que tenha e tal. E hoje conversei com ele. Não pensei que ia chegar nesse nível de desrespeito com uma figura, né? Com a figura política, com a cidade. Aí, claro, ele disse que não concordou com os rumos que tomaram a campanha, e nem com o irmão dele ele tem falado, porque exatamente ele viu o que estava acontecendo. Mas, enfim, eu penso que agora, de fato, estou lá em olhar para frente, construir uma cidade melhor, tem muito por fazer, a gente sabe, nós reconhecemos isso, mas é preciso que haja uma oposição mais tranquila, né? Uma oposição que saiba também propor, e não tem que só desconstruir o que a gente tem feito pela cidade. Mick, enfrentaste dificuldades, né, financeiras na prefeitura, e principalmente no início, assim, um síndico da folha de pagamento, né? Era uma obsessão conseguir equalizar aquilo, não tinha como o governo se mexer, né? Mas venceste a eleição, né? Mesmo que brincando assim no VAR, né? Por 318 votos, o que de uma forma inédita aconteceu também via mão e alvorada, né? Por uma pequena diferença, né? As finanças da prefeitura, elas estão melhorando, elas vão melhorar. O futuro que prometeste na campanha, ele começa agora. E vai ser uma brincadeira, Cachoeirinhas, Danil, Gravataí, ou as dificuldades ainda são muito grandes?
Sabes, Rafael, que eu procurei, só antes de falar da questão das dificuldades, tu citaste aqui Alvorada, Viamão, tudo muito parelho, né? A eleição, Viamão foi 320 votos, não 318. E eu estava olhando ontem, Guaíba, o meu ex-colega deputado, que foi a reeleição, perdeu por um pouquinho mais de 200 votos, o Esperoto, né? Perdeu a reeleição. Então, tivemos vários embates bastante duros aí. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não usei muito na campanha, porque, na verdade, os três que postulavam a candidatura a prefeito de Gravataí, as três principais candidaturas estavam na nossa base aqui, que era o PSD, PDT e o MDB. Mas hoje já dá para falar, é um exemplo mesmo, né? Porque o Marco Alba também, nos primeiros 4 anos, passou por muita dificuldade. Tanto que na eleição, no prazo normal, ele perdeu a eleição. Depois teve uma recomposição, acabou vencendo e mostrou a que veio, assim, no sentido de buscar financiamentos. O que a gente tentou dizer na campanha era exatamente isso, que os primeiros 4 anos eram para, a gente usou a expressão, arrumamos a casa, no sentido de buscar um equilíbrio financeiro. Quer dizer, de mais de 77% com a Folha, chegamos a 54,7%, significa que nós vamos, sim, estar no limite da lei de responsabilidade fiscal e, a partir daí, buscar financiamento para algumas obras importantes, né? A gente sabe que, por exemplo, a Perimetral Sul precisa de investimento externo. Se a gente pensar e avaliar que é importante uma nova UPA na região sul da cidade, enfim, algumas obras que exijam um financiamento, um recurso um pouco mais avantajado, nós não temos condições de fazer somente com caixa da prefeitura. Mas acreditamos que estamos num bom momento. E esse futuro de obras, talvez nem tanto com o volume que hoje tem Gravataí, né, porque tem um orçamento de quase R$ 1 bilhão, mas nós acreditamos que vão dar um passo importante, já demos, e a população vai poder perceber a diferença, né? O segundo governo será um governo de realizações mais do que fizemos, claro, nesses primeiros 4 anos. Vi que tivesse uma boa relação com o Maurício Medeiros, né? Que é até uma coisa exótica na política, né? Geralmente tem essa disputa do prefeito, do vice, né? Sei que é cedo para perguntar isso, né? Política muda, cada 10 minutos tudo pode mudar, mas ele é o teu sucessor natural? Importante o início da tua pergunta, né? Eu fui vice-prefeito também, né? Eu comecei numa sala enorme lá de governança, vice-prefeito, terminei numa salinha que nem ar-condicionado tinha e nem janela. Terminei Maleixo lá em 2000. Mas, Em enfim, Gravataí. Gravataí. E eu estava acompanhando, né? Tu também estás acompanhando, mas a disputa que se deu em Porto Alegre entre o prefeito e vice foi terrível, né? E Santa Maria, o segundo turno, quem é? É o prefeito contra o vice, né? Imagina. Então, são vários exemplos aí. Caxias nem se fala, né? O vice pediu o impeachment do prefeito, acabou renunciando, o prefeito foi cassado, é uma bagunça. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: o Maurício é um homem leal, parceiro, e eu reputo essa questão assim, é leal a uma cidade. O Maurício é um homem identificado com Cachoeirinha. Foi prefeito na década de 90, já foi vice, foi eleito vereador 4 vezes. A gente estava somando no domingo à noite, né, em meio às comemorações. Eu estou para o meu 8º mandato, eu fui eleito 8 vezes e o Maurício 7. Né? Nós dois juntos temos 15 mandatos. E claro que é muito cedo para falar em sucessão, né, Rafael? Tu disseste bem. Mas a gente tem que pensar o futuro, né? Nós vamos pensar. Né? Eu estou hoje no PSB, o Maurício é do MDB, mas penso também que o PSB cumpre um ciclo importante, né? Claro que começamos lá em 2000, o prefeito eleito foi do Partido dos Trabalhadores, foi reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, mas nós vínhamos juntos, assim, é quase 24 anos de um mesmo conjunto de lideranças, que, claro, nós rompemos um pouquinho, né? Eu fiz questão de deixar claro nos debates, né? O prefeito que me entregou a prefeitura quebrada, apoiou o candidato PSL. E o ex-prefeito também, que hoje é secretário de Estado, não apareceu na campanha. Então, de certa forma, nós rompemos um pouco com esse passado, mas acredito que temos que pensar juntos. O Maurício tem que estar junto nesse debate e eu quero ouvi-lo muito aí, primeiro para compor governo, para fazer um bom mandato, e depois pensar juntos aí como encarar
a questão da sucessão lá em 2024. Falaste do Stedley e Vicente, né? Era uma das minhas perguntas, Mick. Stedley não participou da campanha, Vicente, também ex-prefeito, apoiou o candidato doutor Rubinho, né? Uma reconciliação é possível dentro do PSB? Olha, Rafael, eu penso que a política deve ser como a vida da gente, né? Tem gente que diz, às vezes, nunca mais vou falar com fulano. E não é assim que funciona, né? Às vezes tem que se reaproximar com um parente, com um amigo que deu um estresse por algum motivo. E a política também é assim, né? Eu hoje não posso dizer que não há nenhuma possibilidade de reconciliação. E eu penso que o tempo é o senhor da razão, né? Eu penso, não, alguém já disse isso há muito tempo atrás, mas o tempo ajuda muito. Eu lamento só que chegamos nesse nível, né? Quer dizer, um ex-prefeito tentando derrubar uma administração que tentou salvar a cidade, cuidar da cidade. E a questão do Sted, enfim, né? Ele disse que ia ficar ausente, ficou, né? Aparentemente não apareceu, não esteve presente em campanha nenhuma. Fez alguns vídeos para alguns vereadores, mas é bom lembrar que o Sted foi eleito em Cachoeirinha como deputado federal em 2014, no estado todo, e havia feito 20 mil votos em Cachoeirinha. E em 2018, ele fez apenas 8. E eu sei que alguns atribuem a sua não eleição, não reeleição de deputado federal ao prefeito Mick. Olha, eu ouvi do próprio Sted que ele estava muito bem, que ia fazer mais de 80 mil votos, que tinha recurso do fundo partidário, que, portanto, quase não precisava da cidade. Tanto que baixou em 12 mil votos. Então, essas questões acontecem. Agora, eu não fecho as portas para ninguém, penso que não só como prefeito, mas como um cidadão, né? A gente tem que acreditar no ser humano, na reconciliação. Eu estou sempre aberto ao diálogo e vamos pensar juntos, né? Mas hoje a prioridade é cuidar de quem esteve conosco nesta caminhada, né? Maurício Medeiros, os nossos vereadores que se elegeram, esses são a minha prioridade, construir com eles esse novo momento da política. Pois é. Ao menos conforme os partidos que estavam na tua coligação, Mick, são 12 em 17 vereadores, né? No primeiro governo tinha, teoricamente, toda a base, né? Quando assumiste, todos os vereadores tinham pertencido à coligação pela qual te elegeste, né, em 2016. O que muda agora com essa ainda a maioria, mas um pouco menor, e aí o emendo ainda é melhor conhecer a oposição do que ser surpreendido pelo fogo amigo? Sem dúvida, né, Rafael? Nós tivemos aquela experiência no início, nós já conversamos sobre isso, né? No início parecia bacana, 100% da Câmara, e foi importante lá para o conjunto de medidas que nós fizemos lá no início. Agora, o que eu espero dos 12 da base, primeiro, é que não cometam aquela barbeiragem de tentar derrubar um governo sem motivo, participando do governo e receber um documento de 500 páginas às 5 da tarde e abrir um processo de cassação às 19 horas. E eu já falei com alguns sobre isso. Penso que isso foi uma barbeiragem, essa tentativa de que tu atribuísse, né, chamou muito bem de golpismo. Penso que isso não pode mais acontecer. Então a gente vai procurar construir um pacto importante com a base e também dialogar com os outros vereadores, né? Afinal de contas, o prefeito tem que dialogar com todos. Agora, eu espero que isso não aconteça e que nós tenhamos uma base sólida, que pense mais na cidade do que apenas em construir seu espaço político, né? Os vereadores eleitos já têm seu espaço na Câmara. Eu sempre fui favorável à composição política, não dá para negar isso. A gente tem que fazer política mesmo, mas numa visão de construção coletiva. Então, eu espero isso, né? Que haja mais sinceridade, mais transparência e mais fidelidade a um projeto, e não essa tentativa absurda de participar de um governo e tentar derrubá-lo ao mesmo tempo, né? Que eu nunca tinha visto isso que aconteceu aqui em Cachoeirinha. Aí é uma análise minha. Tu começaste com esse 100% da Câmara, né? Isso demanda ter que ceder, que arrumar espaço para esses partidos e tudo. Depois
nesse final, quando começasse a sofrer esses ataques, meio vira aquela coisa de sobrevivência política, precisa se proteger, né? Para manter o projeto, né? Dá então para fazer uma leitura de que agora, reeleito, uma nova base, o teu secretariado será bem diferente? Creio que sim, Ravel. Tu fizeste bem essa explanação aí, né? Depois daquela tentativa de derrubada do governo, houve uma luta pela sobrevivência mesmo, né? Eu já disse que prefeito e governador e presidente da República quiser governar sem o parlamento, não chega ao final do governo, né? Então a gente procurou reconstruir uma base, conseguimos hoje ter uma maioria de 9 em 17, mas nós vamos começar a conversar bem seriamente sobre isso, né? Nós esperamos fazer um governo o mais técnico possível, com os perfis adequados, os partidos e os vereadores compreendendo a importância de pensar a Cachoeirinha do futuro, né? Aquilo não era só um slogan, né? Cachoeirinha para as pessoas e para o futuro tem que ser pensado assim a longo prazo. Então, eu espero poder construir, sim, um governo com um perfil diferenciado, né? Não que não haja qualidade nas pessoas que concorrem, não. As pessoas que concorrem, botam o seu nome à disposição, têm a qualidade política e só vamos ver dentro disso os perfis adequados, né? Mas vamos trabalhar para isso, sim, para ter um secretariado um pouco diferente do que foi possível de construir aqui, né? Mick, fizeste 19.699 votos. Teus adversários, 40.355. Somando abstenções, votos nulos, brancos, 82 mil. Quase 30 mil não foram às urnas, né? O que foi um fenômeno em praticamente todos os municípios no Brasil, né? Se devido à pandemia ou outro motivo, ainda vai se muito analisar isso, né? Deixa, como se faz, então, assim, para além do discurso ser, a partir de agora, o prefeito de todos? Pois é, né, Rafael? Isso é importante. A gente viu Porto Alegre, a capital do Brasil, com a maior abstenção, né? De fato, os números dão um recado, né? Nossa votação foi uma votação apertada. Eu uso a expressão da Copa do Brasil, né? O regulamento embaixo do braço. O Grêmio foi campeão uma vez, empatando em casa, empatando no Maracanã e não ganhou nenhum jogo do Flamengo, acabou campeão. É isso. O regulamento nos permitiu a vitória, mas a gente tem que procurar construir. Nós queremos ouvir mais a população, nós queremos estar ainda mais presente. É bom lembrar que a gente fez a questão de levar a prefeitura aos bairros, de abrir o gabinete toda semana, mas talvez criar um outro mecanismo, né? Agora vamos ter condições, quem sabe, discutir um pouco mais a questão orçamentária, porque não havia orçamento para discutir, né? Um orçamento cidadão ou participativo, seja o que for. Lembrando que em 25 de fevereiro de 97, nós tivemos a primeira reunião do orçamento participativo em Gravataí, que eu era secretário de governo, e coordenei aquela reunião com mais de 800 pessoas no salão da Igreja Matriz. Então, essa aproximação é importante, né? Ouvir mais a população, construir alguns projetos em conjunto. É claro que a gente tem que ser prefeito de todos, eu quero ser prefeito de toda a cidade, mesmo que alguns não queiram, né? Alguns dizem, eles também representam. A gente respeita as opiniões, né? Mas eu quero e tentarei fazer um governo para toda a cidade, né? A gente quer ouvir a todos, independente da situação, independente do local. Há muitos problemas a serem enfrentados e o nosso governo tem que ter essa visão. Então, o nosso trabalho vai ser nesse sentido, né? De governar para todos, com os limites, claro, que todos nós temos, mas nós queremos ouvir toda a população e estar presente em todos os lugares. Mick, qual o principal recado que tu identifica das urnas nessa eleição de 2020? Eu penso que um recado importante é a gente trabalhar com transparência, né? A gente ouviu muito no dia da eleição, né? A verdade venceu a mentira. Eu não gosto desse maniqueísmo puro, né? Bem contra o mal, né? Nem tudo se resume bem e mal. Mas aquilo que nós falamos no início, uma campanha desqualificada e mentirosa que foi feita contra o prefeito e o vice-prefeito, eu, sinceramente, esperava que isso não aconteceria mais desta forma. A oposição claramente usou de mentiras. Por exemplo, vou dar o exemplo da questão da iluminação.
calcular, calcular um projeto de 5 anos de manutenção. Deu um cortezinho do teu áudio. Deu certo? Voltou? Certo. Pode falar. Então, pegar um projeto de iluminação de 5 anos, que envolve manutenção, colocação, funcionários, caminhão, a conta da energia, e dividir pelo número de lâmpadas da cidade, dizer que o prefeito pagou R$ 2.000, isso é uma excrescência. E eu não posso acreditar que um advogado, um delegado, não saibam fazer conta. Né? Quer dizer, houve muita má-fé, houve muita tentativa de sacanagem mesmo, né? Para derrubar o governo de qualquer jeito. Então, essa mentira escrachada para a população, eu esperava não ver mais, né? E eu lamento que isso tenha acontecido. Mesmo em relação ao hospital, em meio a uma pandemia, a gente tentar salvar vidas, e aí pegar o preço de um respirador depois de passada praticamente a pandemia, que até o preço do álcool gel diminuiu, o preço da máscara diminuiu, e querer que lá em abril fosse esse valor, e dizer que nós pagamos a mais, olha, foi um desrespeito para além da minha pessoa, da pessoa do vice-prefeito, do nosso governo, um desrespeito para com a cidade. Então, o recado que eu dou é o seguinte: as pessoas não podem acreditar só no que dizem por aí, né? Tem gente que nunca me viu e acha que eu sou bandido. Não, só um pouquinho, né? Vamos ver o que o governo fez, vamos ver a história política de cada um. Né? No final, até uma história de uma rachadinha aí, de um CC que foi acusado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho 30 anos de vida pública, nunca peguei recurso que não é meu, né? Nem na Assembleia, nem como vice-prefeito, nem como vereador. Então, as pessoas têm que trabalhar com mais transparência, com mais fidedignidade, né? Com mais atenção à verdade, do que simplesmente acreditar em boatos. Eu acho que esse é um grande recado. A política não pode virar nesse diz que me diz que. E ficou muito ruim isso, né? Mas o importante é que nós vencemos e vamos superar esse momento e procurar governar para todos. O que tu carrega ainda, Miki, de ensinamentos da tua época de seminário lá na adolescência, para lidar com as pessoas, né, e com essa gestão de pessoas, né, que é o que um prefeito faz, né, seja com seus liderados como com o conjunto da cidade, né? Olha, Rafael, eu procuro ser uma pessoa que tem espiritualidade, participo da igreja, eu acredito no sobrenatural, na transcendência. Agora, o que eu gosto de dizer é o seguinte: eu tenho um limite para as coisas, né? Durante essa campanha, chegaram alguns recados de que havia gente ligada ao crime organizado que esperava uma proposta do prefeito. E eu mandei dizer em todos os momentos, as 2, 3 vezes que me chegou essa informação, eu tenho um limite, o meu limite é a política. Se eu tiver que perder fazendo política séria, transparente, eu perderei e minha vida segue. Agora, se tiver que ganhar com compromissos que depois nunca mais eu vou poder ficar livre, eu não quero ganhar. Então, a gente tem que saber o limite daquilo que a gente faz. Limite da ética, limite da transparência, limite do respeito, limite da dignidade. Isso eu procuro ter. Eu sei o meu limite. E procuro tratar todos com respeito, mesmo da oposição, né? Então, eu penso que esse ensinamento ele é fundamental, né? A gente amar ao próximo como a si mesmo, respeitar, dizer as verdades, não significa passar por cima e ganhar de qualquer jeito. A gente tem que manter a vida da gente, saber que há muitas questões importantes para além da disputa política. A gente tem que saber continuar convivendo com a família, com os amigos e até com os adversários. Cachoeirinha, sim, Cachoeirinha enfrentou esse problema com o narcotráfico, né, ou de ter essa espécie de operação aí também na eleição, né? Tu disse que recebeste esses recados, né? Obviamente, Cachoeirinha é região metropolitana, a mesma logística que serve para as empresas serve ao tráfico de drogas, né? A mesma coisa. Então a gente sabe que é uma realidade de Cachoeirinha o tráfico de drogas, né? Se seja anti ou a favor, né? A facção, né?
Mas minha pergunta é mais direta, assim, temeste pela tua vida na campanha? Esse medo eu nunca tive, viu, Rafael? Nunca tive. Eu sei que pode acontecer, já aconteceu em outros lugares, mas é importante essa reflexão porque durante o período aí aconteceu aquela prisão daquela candidata em Viamão. Dizem que ligada a alguma facção. A RBS mesmo fez um noticiário dizendo que o crime organizado estava tentando se infiltrar na política. Aquele menino que fez aquela denúncia do gabinete do ódio, o tal de Júnior, né? Ele mesmo apresentou os dados, mostrou, saiu no Facebook dele e tal. Esse menino, ele continua aí muito preocupado e andaram oferecendo 5 mil reais aí para quem dissesse onde ele estava. Olha o nível que chegou o negócio. Então eu temo, às vezes, mais pela vida de outras pessoas, né? Que se expõem, que nos defendem. Eu, pela minha vida, claro, a gente tem que se cuidar, tem que ter atenção, mas eu sou muito tranquilo com isso, né? Eu não posso viver com medo, né? A gente tem que ter coragem, serenidade e saber que está no caminho certo. Mas eu temo pela vida de outras pessoas, né? Até da família da gente, às vezes, porque o que aconteceu também com aquele sequestro do secretário, claramente aquilo era uma armação política, né? Entendendo alguns que lá iam encontrar um dinheiro extra, não sei o que, não encontraram nada. Então, eu lamento que algumas pessoas acabam tendo relações espúrias aí e para além dos limites da legalidade. Tá certo, eu agradeço tua participação, sua participação, prefeito reeleito de Cachoeirinha, Nick Breyer, e espero que possamos nos encontrar novamente nesse canal aqui, né, em outras oportunidades, e queres deixar um recado final à população de Cachoeirinha, fica à vontade. Eu que te agradeço, Rafael, por esse espaço e espero que a gente possa conversar muitas vezes, claro, sobre projetos, sobre o futuro da cidade. E a população de Cachoeirinha eu agradeço aos quase 20 mil votos que tivemos, agradeço aos que fizeram uma oposição respeitável. Peço, às vezes, desculpas por aquilo que a gente não conseguiu fazer, né? Não conseguimos mesmo fazer tudo em 4 anos, mas nós vamos trabalhar muito. Quer dizer, toda a população de Cachoeirinha pode ter certeza. Terão, do nosso governo, um prefeito decente, um vice-prefeito decente, trabalhadores que pensam na comunidade. Né? Espero que a gente possa deixar a amargura de lado, o azedume de lado e apontar caminhos. Se está errado por um lugar, se está ruim assim, vamos mostrar como a gente pode fazer. Nós procuraremos fazer o que é certo e pensando, como eu digo, nas pessoas e pensando no futuro. Agradeço muito e vamos trabalhar bastante aí os próximos 4 anos. Tá certo, muito obrigado, um grande abraço. Valeu, abraço.